Olá, Deus te abençoe, eu sou o pastor Benho Lopes, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nós temos mensagens bíblicas e reveladas que o Senhor tem nos dado ao longo de alguns anos e eu espero que elas possam abençoar em muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, clique aí no sininho das notificações para ser lembrado pelo YouTube quando tiver conteúdo novo, compartilhe com seus amigos, deixe um like, comente no vídeo, enfim. Isso ajuda muito na manutenção do canal. Deus te abençoe. Boa mensagem. Amém, meus irmãos. Podem tomar os assentos por alguns instantes. Glória a Deus. São todos bem-vindos no nome de Jesus. Os que estão pela internet, Deus te abençoe. E assim vamos encerrando a nossa semana do Father's Heart. Vamos encerrando essa semana de intimidade com o coração do Pai. Uma semana bem trabalhada para muita gente, bem trabalhada para muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Muita gente acompanhando pela internet, pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Pessoas acompanhando fora dos Estados Unidos, no Norte América. Deus te abençoe aí onde você está. Esta é a semana do Father's Heart, a semana de intimidade com o coração do Pai, aprendendo a se relacionar com Deus Pai, revelado em Jesus, que Felipe pergunta depois de tanto tempo: Jesus, mostra-nos o Pai e tudo ficará bem. E Jesus diz: eu estou com você há tanto tempo, estou com vocês há tanto tempo e ainda não me conhecem. Por isso, quando queremos conhecer Deus como Pai, precisamos olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus e acreditarmos que todo o propósito de Deus se cumpriu nele e ele foi fiel até o fim, ali temos o renovo e a fortaleza das promessas de Deus liberadas sobre nós. Só precisamos acreditar. Amém? Vamos encerrando e hoje uma reflexão breve. Escute, nós estamos tratando o coração do Pai. Tratamos muito sobre as memórias que as crianças que vivem dentro de nós carregam a respeito do relacionamento delas com o Pai. O seu relacionamento com o seu Pai. E toda a forma, ambiente, memória de paternidade que nós carregamos. E que ofuscaram, comprometeram a imagem do Deus Pai que nos ama incondicionalmente. Alguém ainda esta semana me perguntou: pastor, quando o senhor diz assim, não parece que vai ficando tudo muito fácil e as pessoas ficam à vontade para fazer o que quer? Aqui que está a diferença. A força mais poderosa de Deus é o amor. E aqueles que conhecem Deus como Pai, é suficiente. Não precisam em nenhum outro instante, de nenhuma outra força para lhe tirar da presença deste Deus como Pai. Então toda mentira, todo engano, toda fuga, toda omissão, toda manipulação, toda coisa feita errada por engano, em um ambiente de engano, é porque não conheceram o Pai. Não conheceram o Pai. Mas aqueles que conhecem o Pai, o coração do Pai, se apegam tanto àquele lugar, que são completamente tomados por este amor, tornam-se incapazes de seguir na prática do erro, na prática do pecado. E nós, como igreja, sendo Deus Pai, e sendo nós os seus filhos, nós não temos direito de apontar ou dizer, ou limitar quem é, quem não é, quem deixou de ser, ou assim sucessivamente. A pessoa que crê no que Deus fez através de Jesus, descansa na verdade da palavra de Deus, e se alimenta de toda a manifestação do Pai em Jesus, tem no seu coração regeneração, conversão, reconciliação, santidade perfeita. Está no coração, está no coração. E Deus assim chamou. Deus chamou pessoas, liberou sobre eles propósitos, e eles se encontraram na fé em Deus.
que dele, por ele e para ele se descobriram no propósito e permaneceram fiéis até o fim. Amém? Então algumas pessoas que desaparecem do nosso meio, não se estabilizam, não se consolidam, não se firmam, não tem essa atitude de arrependimento, reconhecimento de quem é em Deus. A gente deixa os que sigam os seus caminhos e vivam as suas experiências. Eu já disse isso alguma vez e parece que são palavras que soam de forma dura, mas são palavras de Jesus. Pastor Júlio César está aí? O pastor, não Camilo, o outro. Pastor Júlio, libera aquele monitor lá atrás para mim, só para eu checar o horário. Escutem, por favor. Quando então nós temos consciência de quem nós somos em Deus, escute isso, de quem nós somos em Deus. Jesus foi muito duro, o discurso de Jesus. Por isso que às vezes eu provoco as pessoas dizendo: frequentar aqui é bom, frequentar a congregação de Jesus é duro, a congregação de Jesus é pesado. Jesus, ele não queria preparar a ceia somente para os seus 12 discípulos. Ele queria servir a ceia para todas as pessoas que estavam com ele. Ele queria manifestar o propósito da Páscoa que nele estava sendo gerada e o poder da reconciliação e do amor de Deus derramado por toda aquela gente. E a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 6 que ele tentou cear, comer com todos eles no propósito da Páscoa. E ele disse: o meu corpo verdadeiramente é comida, o meu sangue, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo e com o meu Pai. E a multidão resistia e dizia: não, a gente sabe do que você está falando. Tem alguma coisa a ver com aquilo que vem de cima? Sim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ah, os nossos pais comeram desse pão lá no deserto. Comeram, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles ouviram o discurso. Jesus está dizendo: alguém aí na multidão pode dizer, então dá-nos deste pão e comamos e vivamos? Ninguém disse isso. Pelo contrário, disseram: é muito duro ouvir o Senhor falar sobre isso. Percebe? E então foram virando as costas. Aí Jesus diz algo por 2 vezes. Ele diz assim: em verdade vos digo, que se o meu Pai não os trouxer, ninguém virá. Percebe? Algumas pessoas nascem, vivem e morrem na ignorância a respeito de Deus. Nunca foram trazidos. Nunca foram trazidos. Percebe? Então Deus ainda é Deus e a igreja ainda é dele. Amém? Finalizando hoje, você se lembra quando você fazia coisa errada como criança e dava tudo errado, porque já era coisa errada? Saía, fugia, né? Enganava, mentia. Eu tenho várias histórias, não vou contar aqui agora, mas eu era terrível, irmãos. Eu era o menino do fundo da classe que pegava um caroço de feijão com uma borrachinha de dinheiro e tacava na cabeça da professora. A mulher ficava atribulada, gritava, chamava a minha mãe: tira esse moleque daqui. Terrível. Você percebeu que Deus usa gente terrível? E a minha mãe era professora da mesma escola. Tira esse moleque daqui, dá aula para ele você. E todas as vezes que as crianças, porque essa era a imagem da paternidade que foi transferida, não é de todo errado, mas ganha significado quando isso é elevado ao nível da relação com Deus. O pensamento acabou de praticar algo errado, acabou de entrar numa rua que não podia, dirigir um carro que não deveria, de fazer algo que não deveria ter feito. Na grande maioria das vezes as pessoas pensam assim, o que meu pai vai pensar sobre isso? O que vai correr na mente do meu pai?
Porque quando algo de errado era praticado, o espírito da rejeição e do medo, da exclusão, abatia automaticamente a criança. O meu pai não vai gostar nada disso. Meu pai vai destruir minha vida. Mas eu vou apanhar tanto. Ele vai me arrebentar. Meu pai nunca mais vai confiar em mim. Eu nunca mais vou ter crédito diante dele. Ele nunca mais vai me permitir fazer isso direito um dia. Eu perdi toda a oportunidade de me apresentar diante dele. Geralmente quando a pessoa cai, comete um deslize, comete um delito, tem algum problema, esse é o pensamento imediato que ela também nutre a respeito de Deus. Meu Deus, um Deus tão santo nunca mais olhará para uma pessoa tão miserável e tão falha como eu. Deus exatamente agora deve estar se preparando para destruir a minha vida completamente. Por quê? Porque nós transferimos a nossa relação com Deus na mesma proporção que foi construída a nossa relação com os nossos pais, ou com o nosso pai em particular. Então isso é automático. Já contamos histórias e experiências de irmãos aqui. Quanto tempo mais você vai precisar para dar um beijo no rosto do seu pai? Quando a morte chegar, pessoas que nunca se relacionavam com o pai, não conseguiam se aproximar do pai, mas no dia em que o pai morreu e deitou no caixão, é que ele teve a coragem de chegar perto, pelo menos dar um beijo no rosto frio do pai. Será que você precisa esperar que alguma coisa morra para que você se relacione com o pai? Então isso é muito sério, porque a nossa natureza é uma natureza que se afastou de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, estão longe, estão afastados, estão separados de Deus. Então é automático que esta mesma memória se transfira. Então quer dizer, tem gente que se tiver um deslize, cometer um delito, cometer um pecado que ele acha que vai além do seu depósito de pecado ao longo da semana, ele não vem no domingo. Ele não consegue vir para a ceia. Ele não consegue dobrar os joelhos e orar, porque ele se sente tão envergonhado. Não tem condições nem de orar, porque Deus é tão santo e Deus é tão alto e Ele está tão elevado que Ele não vai investir tempo em ouvir ou em estar atento a uma pessoa tão miserável e tão fraca quanto eu. A religião do medo fortaleceu isso. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho o que vê, cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho o que vê. É terrível isso. Isso é desesperador. Chega a dar uma dor aqui dentro da gente. E a criancinha sai da escola dominical e cresce. Deus está olhando, Deus está olhando, Deus está olhando, Deus está olhando, Deus está olhando. Eu já separei os ambientes. Uma coisa é quando então no ambiente da eternidade, do juízo de Deus para restauração desta terra, está lá o seu posicionamento como um Deus santo em toda a sua santidade. E pagará-se o preço de todos os que zombaram dele. Mas Cristo veio, e neste ambiente da graça, para traduzir quem o Pai é por nós hoje. O Pai. Quem é Deus por nós hoje? Deus é Pai, que se revelou na pessoa de Jesus. Crentes religiosos cresceram com essa canção na mente. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Então, pastor, pisei num negócio ali, deu mal. Nem na igreja apareceu mais, porque foi jogado para fora. Tudo isso é falta de conhecimento de Deus através da sua palavra. Eu listei aqui, pelo menos, eu consegui listar, vamos ver aqui quanto eu consegui. 34 expressões do registro da memória de Deus sobre você. Porque você não é o único que pensa sobre Deus. Deus pensa muito em nós. Deus pensa muito em você. E diferente do que você imagina,
Ele pensa muito melhor sobre você do que você pode imaginar. E o pensamento de Deus diante da sua fraqueza imediata não é destruição. Porque Jesus disse: Ele é Pai. Ele é Pai nosso. E se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E quando você descobre isto na Bíblia, isto é poderoso, porque nós estamos tratando da nossa relação com Deus. Estamos tratando da nossa relação com o coração do Pai. Deus não quer ser para nós o nosso pensamento de medo e de pânico, não, porque Deus tem a respeito de nós pensamentos felizes. Deus guarda na sua memória a respeito de nós coisas boas. E eu preciso que você acredite nisso pela palavra de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11: Pois eu conheço os pensamentos de vocês, mas vocês precisam conhecer os meus pensamentos a respeito de vocês. Eu conheço sim o medo, o pavor de que quando você está em queda, quando você está em delito, quando você está em vergonha, o pânico que você tem a respeito de mim. Eu conheço os pensamentos de vocês, mas vocês precisam saber os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E já vou adiantar: é pensamento de paz e não de desespero. É pensamento de coisa boa e não de mal. É pensamento do que é bom e não pensamento de destruição. Rapaz, porque Deus sabe que a nossa natureza pecadora, longe dele, é capaz do erro. Mas quando a gente se volta para ele, ele como Pai sempre terá os braços abertos para dizer: vem para o colo, volta a lembrar, a pensar em quem você era, e eu te reconcilio. Meu Deus, você está entendendo o que é o coração do Pai? Esse alicerce para a intimidade com Deus e a compreensão de quem somos. Deus tem um pensamento feliz a nosso respeito, e nada do que você faça a mais ou a menos muda o pensamento que Deus como Pai tem a seu respeito. Nada, absolutamente nada. Quantas pessoas me ligam dizendo: pastor, o senhor não tem ideia o que a minha filha acabou de fazer, o que eu faço agora? Diz: quando ela chegar, abrace ela o mais forte que você puder, diga: eu amo você, eu te gerei em paz. A gente vai enfrentar isso junto. Fica tranquilo, está tudo bem. O Pai está aqui para te ajudar. Que cura começa a ser processada. Por mais que dentro de você esteja esmagado, destruído, sabendo que uma multidão de gente vai ficar perguntando: foi a tua menina? Foi o teu menino? Aconteceu na sua casa? E você vai dizer: pois é, meu irmão. Chega um dia que a nossa fé é prática, e aquilo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que acabar vivendo e colocando em prática as misericórdias do Senhor, que fluem através de nós. Aconteceu, mas estamos nos recuperando, e o Senhor está nos ajudando. E você guarda a sua casa, e você guarda os seus filhos, e você protege a sua família, porque não há nada em nós que façamos a mais, não há nada em nós que deixamos de fazer que vai mudar quem Deus é e o que Deus é por nós. Eu vou fazer um favor às pessoas que estão na internet agora. Todas as pessoas que estão na internet agora comigo, você que está aí, não que vocês não terão direito, mas vocês terão direito também. Todas as pessoas que estão na internet comigo agora, ó, lá na fanpage no Facebook, estou liberando para vocês a apostila em PDF para vocês baixarem sobre o que eu estou ministrando aqui agora. Já está liberado na fanpage e já está liberado no YouTube agora. Está aí o link para você baixar. E vocês que estão aqui me ouçam e depois podem baixar pelas redes sociais da igreja, já está liberado. O que é que você tem que ter em mente para nunca mais entrar em desespero quando a sua humanidade aparecer em você? Quando o seu lado mais humano aflorar em você. Quando você se encontrar com o erro e dizer: meu Deus,
como fui capaz de fazer isso. Deus nunca mais olhará para mim. Mentira. Eu quero encher a sua mente e o seu coração com uma palavra. Primeiro, tenha sempre em mente: o nosso Pai nos ama com um amor eterno, e isso nunca vai mudar. O amor incondicional de Deus não é mérito nosso. O amor incondicional não é mérito de quem recebe, é mérito de quem decidiu dar. Tem a ver com quem decidiu amar. Bendito seja o nome do Senhor. Por que que você não recebeu tanto amor do seu pai? Ou por que que algumas pessoas são tão duras em te compreender, em te entender? Porque você não pode exigir de alguém algo que ele não tem para te dar. Você não pode exigir perdão, exigir compaixão. Você não pode exigir amor. Você não pode exigir compreensão de alguém que não tem nada disso para te dar. E eu sei que muitas vezes existem pessoas que estão em posição de autoridade em relação a nós. E já falei, eu iniciei a semana falando que se o ambiente não for de honra, nunca haverá confronto e nem repreensão. Será discussão e palavras vazias. Tem que ter um ambiente de honra. Então quando você olha para alguém que está sendo muito duro com você, você tem que dizer assim: coitado dele, ele não tem isso nele para me dar. Isso não está depositado nele. Então é digno de compaixão. Primeiro, o nosso Pai nos ama com amor eterno. Jeremias no capítulo 31, versículo 3 diz: eu nunca deixei de ser amado por ele, porque eu te amei com um amor eterno. Portanto, eu os atraí com amorosa bondade. Quando você pensar que deu errado, que deu ruim, lembre-se: o amor de Deus por você é um amor eterno. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o meu Pai me ama tanto que ele entregou o seu próprio Filho para morrer por mim, para que eu conhecesse a prova do seu amor por mim. Eu quero que você baixe isso depois no seu celular, baixe em casa, imprima isso, deixe lá no seu quarto, deixe lá em casa. Terceiro, o meu Pai me ama tanto que deseja expressar o seu amor e a sua afeição por mim. Ele quer que eu saiba o quanto ele me ama. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 17: porque o próprio Pai te ama, porque você me amou e acreditou que eu vim do Pai. Então, porque você acreditou que eu vim do Pai, o amor do meu Pai está por você derramado. Bendito seja o nome do Senhor incondicionalmente. Nada pode nos separar deste amor. As nossas falhas não podem me separar do amor de Deus por mim. Então, por mais que você tenha estado em delito nos últimos meses, semestres, anos, dias, horas ou minutos, isto não te separou do amor de Deus que é eterno por você. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 38 a 39: eu estou convencido, eu estou certo, está claro para mim que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda vão vir, nem os poderes das alturas, da profundidade ou qualquer outra coisa pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais temos? O meu Pai me ama tanto quanto ama o seu Filho Jesus. A Bíblia diz em João 17, 23: ora, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Meu Deus! Então não há o que mude este amor, porque este amor é eterno. Olha que interessante, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu erro, o meu Pai me ama e me pede para sentar do lado dele. Pelo amor de Deus,
Pelo amor de Deus, é diferente. Por Cristo Jesus foi reconciliado, Ele nos reconciliou com o Pai. E no ambiente da paternidade, segundo o coração de Deus, eu vou falar de novo, mesmo quando eu peco, o Pai me ama e me pede para se sentar do lado dele. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, no versículo 4 ao versículo 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, transgressões, nos fez viver juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O amor do Pai, o meu Pai me ama tanto, o meu Pai quer que eu transborde neste amor abundantemente. Olha o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3 e no versículo 19: eu oro, bendito seja o nome do Senhor, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês possam ser preenchidos, plenos, cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Deus nos ama tanto que Ele quer nos fazer transbordar desse amor. Deus nos ama tanto que mesmo quando estamos feridos, o nosso Pai tem prazer em nós. Gente, pelo amor de Deus, diga alguma coisa, diga graças a Deus. Mesmo quando estamos feridos, mesmo quando estamos machucados, porque a queda foi violenta, o delito foi sério, o erro cometido foi muito grave, estamos feridos, ainda assim Ele tem prazer em nós. A Bíblia diz no Salmo 149, versículo de número 4: pois o Senhor se agrada do seu povo, e Ele se deleitará, e Ele os tornará ainda aperfeiçoados. Há uma outra expressão: e Ele os embelezará, e ainda que estejam feridos, Ele os dará forma bela outra vez, aqueles que foram afligidos pelo poder da sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda estamos no 9, eu vou controlar o horário. Os pensamentos do meu Pai em relação a mim são sempre bons e cheios de esperança a meu respeito. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 1, o versículo 11: os planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, são planos de bem-estar, de segurança, não de dor, não de medo, não de calamidade. São planos para que garanta a vocês um futuro cheio de esperança. Esses são os pensamentos de Deus sobre você. O diabo vai querer te convencer que ele te abandonou, que ele te deixou, que ele se esqueceu de você. É mentira. Ainda assim, com toda a poeira e a sujeira do caminho, Deus está planejando um futuro para você. Deus está enchendo a sua história do amanhã com esperança. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que para Deus nós somos lindos, que para Deus nós somos bonitos, que para Deus nós somos agradáveis aos seus olhos. É isso que está na mente de Deus. Os meus filhos lindos, os meus filhos bonitos, os meus filhos agradáveis. Cantares de Salomão, há uma representação clara. Capítulo 1, versículo 15 a 16, diz assim: como você é linda, querida minha, como você é linda. Os seus olhos são como os olhos das pombas. Como você é bonito, meu amado, e tão agradável para mim. Na mente de Deus está uma troca de gentilezas e compaixão e de beleza que pecado não vai tirar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quantos acreditam
meditam na palavra de Deus. Olha que interessante aqui, e a gente vai buscando e a palavra de Deus vai dizendo: o meu amor por Ele o enche de alegria e de expectativa. Quanto mais você o ama, quanto mais você o deseja, quanto mais você busca o coração de Deus, a Bíblia diz que Ele se enche de alegria e de expectativa. Olha como Salomão traduziu isso em Cantares 4:10: como é lindo o seu amor, como é lindo o seu amor, minha noiva, quão melhor é o seu amor, muito mais do que o vinho. Ele olha e diz: que expectativa eu tenho, meu filho, para te ter comigo outra vez, ó igreja minha, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, o que é que está na mente de Deus, quais são os pensamentos de Deus. O meu Pai está tão satisfeito por eu ser seu filho, que os seus planos sobre mim Ele nunca vai deixar cair. Ele está disposto a entender todas as minhas necessidades. Ele me ama e Ele está disposto, Ele está pronto a entender as minhas necessidades. Lucas capítulo 15 versículo 31 diz: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você diz: Pai, eu pequei e me arrependo, o que é que o Senhor vai fazer comigo? Eu vou pegar o bezerro cevado e vou trocar a sua roupa e vou dar uma festa, porque tudo que é meu é seu. Aleluia. Oh, rebrachandereca, rabrocha. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu vou parar nesta folha aqui e depois você pode continuar lendo, baixando o PDF aí para você. Olha o que mais que o Senhor nos deu esta tarde enquanto pensávamos nesta noite. O meu Pai gosta tanto de estar comigo, que Ele fez morada comigo. E você está pensando: Deus me odeia, Deus não me vê, Deus se esqueceu, será que Deus vai me aceitar? E a Bíblia está dizendo: eu te amo tanto que eu fiz morada. João capítulo 14 versículo 23, Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardando a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos no meu Pai e faremos para Ele morada. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, eu devo fazer brilhar a luz do mundo, do meu Pai que habita em mim. E quando é que esta luz brilha? Quando há trevas. Então, no momento do delito, do erro, do pecado, da falha, em que você entende: meu Deus, a minha natureza humana se sobressaiu. Em que circunstância você acha que a luz tem que brilhar? Nesse instante. E a luz brilha quando você diz: Pai, pequei contra o Senhor, esqueci de quem eu era, me arrependo, perdoa os meus pecados. E a luz aparece, e o sal aparece, e o significado de Deus em você. Aleluia. Mateus capítulo 5 versículo 13 e 14. Olha só, na mente do Pai eu estou, e o Pai não me esquece jamais, porque eu sou uma testemunha do amor de Deus para o mundo. Por isso o Pai não me esquece, eu sou testemunha do amor dele para as pessoas aí fora. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Vocês serão as minhas testemunhas. Ah, pelo amor de Deus, um Deus desse tem que pensar nos seus filhos como testemunhas do seu amor e da sua graça. A Bíblia diz que Deus não me esquece, porque eu e você
você somos ministros do amor restaurador de Deus. Porque quando nós aprendemos com a dor, quando nós aprendemos com o pecado, quando nós aprendemos com a queda, nós nos levantamos experientes e treinados em autoridade naquela área, treinados em autoridade. Nada é por acaso. Deus sabe como preparar você, Deus sabe como me preparar. Nada é por acaso. Para o mundo é o tempo que parou e a sua história que morreu, mas para Deus é o momento de tirar de você o melhor vinho possível agora, porque somos ministros do amor de Deus, ministros restauradores. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 18: agora todas estas coisas vêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos entregou o ministério da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que depois que você vence na sua dor, você tem autoridade para dizer a alguém: isto vai passar, acredite em mim, porque o que Deus pensa sobre você é muito maior e mais poderoso do que você pode imaginar. O amor de Deus por você é eterno, o amor de Deus por você é excelente, e quanto mais ferido você estiver, mais o pensamento dele é em te limpar e te deixar lindo e te deixar belo, porque a mente de Deus e o pensamento de Deus é feliz sobre nós. Aleluia! E assim nós seguimos. Eu sou embaixador do amor de Deus para o mundo. Posso todas as coisas no amor de Deus. Jesus nunca se envergonha de mim. Deus não tem vergonha de ser o nosso Pai. O meu Pai perdoou a minha iniquidade e Ele não se lembra mais dos meus pecados. A Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 34: e não ensinarão novamente cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a iniquidade, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia! Me lembro de uma ocasião em que um cidadão chegou e começou a falar mal de um irmão. Fulano fez, desfez, fulano aprontou, deixou de aprontar, fulano fez, fulano fez, fulano fez. Você sabia que fulano fez? E eu me lembro que ali nós perdemos a amizade, porque eu me lembrei de algo. Eu disse: rapaz, eu só consigo duas pessoas, só conheço duas pessoas nesse mundo que tem uma memória assim: você e Satanás. Ou você é ele ou ele é você, porque tanta memória de maldade sobre a vida dos outros. Só conheço duas pessoas: você ou Satanás. E a Bíblia diz que ele é acusador dos nossos irmãos. A Bíblia diz: me conhecerão. E não mais porque alguém vai dizer vocês o conheçam, mas porque eu os farei conhecido por meu filho, do menor até o maior, e direi para eles: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou concluir só os principais aqui. Deus colocou todos os meus pecados debaixo dos seus pés e os lançou nas profundezas do mar. O que é que está na mente de Deus? Deus me redimiu e perdoou todos os meus pecados. O que é que está na mente de Deus? Deus me perdoa e me limpa de todos os meus pecados. O que é que está na mente de Deus? Sou chamado de filho de Deus. O que é que está na mente de Deus? Sou chamado de filho de Deus e amigo de Jesus. O que é que está na mente de Deus? Deus me vê como se nunca tivesse pecado, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É natural, quando você comete um delito, a sua mente de memória paterna diz estar abandonado, mas quando Deus olha para você, Ele não te vê, Ele vê o Filho pela cruz. Ah, meu Deus! Então, quando você diz, eu me arrependo, o poder do sangue de Jesus te lava, e Deus ouve as nossas orações por teu Santo Espírito. Meu Deus, eu pertenço a um Pai amoroso e não pertenço mais ao mundo. Eu fui adotado para ser colocado na presença do Pai. No amor de Deus Pai eu estou completo. No amor de Deus eu estou livre para sempre da condenação. O meu Pai, Ele sempre por mim estará, por mim, e não será contra mim. Eu estou falando do Pai, eu não estou falando do Deus do juízo, do ambiente da eternidade. Eu estou falando do Deus que é Pai agora. Meu Deus, nós sendo maus, se coloca no coração do Pai. Ele não é contra nós, Ele está conosco como o Pai que recebe o Filho para curar as feridas. Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 31, o que então dizemos sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o nome do Senhor. Os problemas não me separarão do amor de Deus. No amor de Deus eu estou escondido do pecado. Na memória de Deus eu estou cheio de poder e autoridade que flui do amor, da mente santa de Deus. No amor de Deus eu encontro graça e misericórdia. No amor de Deus eu encontro a perfeição de Deus que se desloca e se move para me reconciliar com Ele, livrando-me da punição eterna. O maligno não tem o direito de me tocar, porque eu estou nos braços do Pai. Enquanto eu estiver nos braços do Pai, o maligno não tem direito de me tocar. Ah, com meu Pai, Ele me abraça, me conforta quando eu estou com medo. Na mente do Pai, Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, para que eu não necessitasse ser julgado por Ele. O meu Pai não me julga, quem julga é o Filho. O Pai não julga ninguém, deu poder de julgamento ao Filho para o ambiente da eternidade no fim. Na mente do Pai, Jesus veio para me salvar do meu pecado e não para me julgar e me condenar por isso. Gente, escute isso. Escute isso, este é o final. São 34 observações. 34 observações para você levar para casa. Você vai baixar depois, vai entrar lá na fanpage, vai entrar no sinal que foi transmitido e vai baixar o link, está lá. 34. Escute essa aqui, a mais importante, que me choca e me impacta. Jesus veio para me salvar do pecado e não me julgar e me condenar por isso, porque o mundo jaz no maligno e o homem já está separado de Deus na sua condição de pecado. É por isso que o que leva o homem para o inferno não é o pecado, é a falta de arrependimento. É a falta de arrependimento. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, e se alguém ouvir as minhas palavras, oh meu Deus, e as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Nesse momento aqui, Ele é o nosso Salvador. Se desprezarmos esta palavra, um dia será sobre nós o juiz, porque desprezamos a palavra. Mas Ele não veio para nos apontar os dedos. Não há nada que façamos que coloque Deus em surpresa, ou que Deus diga, você se superou. Qualquer coisa Ele espera da nossa natureza. Por isso, quando você conhece o coração do Pai, e ali descansa, e ali se esconde, meu Deus, é muito mais forte. Não, eu não posso agir assim. Eu tenho um Deus que me ama.
Eu tenho um Deus que me ama, e eu sei que se eu praticar coisas erradas, não muda quem Ele é. Mas não, eu sei, tem a ver comigo. Isso precisa me sarar, porque os conflitos são os meus, isso me machuca. Deus não dará carga maior. Virá sobre nós provação senão humana. Deus está dizendo, você vai sofrer com isso, isso vai te ferir. Porque se eu permitir sobre você a tribulação, darei com você o escape, darei com você a saída. Aleluia. A igreja, ela pode e poderia e deveria ser transformada fortemente. A igreja deveria estar mais estável espiritualmente se mantivesse, por exemplo, esses versículos tão simples na mente e no coração, para meditar, para orar, para descansar. O amor de Deus por nós é tão profundo, mais do que a gente possa imaginar. Eu quero que você se sinta amado esta semana. E é interessante que esse nosso Father's Heart foi o Father de menor frequência. Talvez pelo trabalho, talvez pelas muitas atividades, não tem problema. Mas aqueles que acompanharam de longe, escute isso, escute isso. O apóstolo Luiz Hermínio disse que assistir em casa é bom, mas se você não vigiar, você assiste comendo, babando, e fica meio perdidão. Você tem que focar, não é igual vir aqui. Escute isso. Deus vai te dar experiências com o coração dele. Ele vai restaurar a paternidade em você e vai trazer cura para a sua vida. Feche os teus olhos um pouquinho, pense em Deus agora. Pense nas quantas vezes você fez, pensou, disse, agiu, olhou, ouviu, tocou, meu Deus, e você teve a sensação de que, ai meu Deus do céu, e agora o que vai ser de mim? Porque o meu pai deve odiar o que eu estou fazendo. Eu não vou ter condições nem de orar. O céu vai se fechar. O sangue de Jesus acabou de perder poder nesse delito. Eu acho que o sangue de Jesus não tem força para resolver esse problema em mim. Não funciona assim, meu irmão. O amor de Deus por você é eterno, e Ele não muda por nada. Ele te amou até o fim. Ele te amou até o fim. Ele te amou até o fim. Ele deu o seu filho. Ele te reconciliou nele, por ele e para ele. E esta dor e esta prova que você passou só te deu autoridade nesta área para falar aos outros que ainda não entenderam. Você não precisa passar por este caminho. Sim, o amor do Pai não muda, mas você pode sofrer muito aí nesse caminho. É uma noite de reconciliação com o amor de Deus. É uma noite de reconciliação com o coração do Pai. Fica de pé um pouquinho comigo. Eu quero que você fale com Deus aí agora. Diga palavras que te inspire diante do que você ouviu. Diga: Senhor, obrigado por pensar assim de mim. Senhor, obrigado por manter um pensamento feliz a meu respeito. Senhor, obrigado por manter na sua memória o meu melhor lado e não o meu pior lado. Senhor, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir dos meus filhos. Obrigado por não desistir do meu chamado, do meu ministério. Obrigado por não desistir do meu casamento, por não desistir da minha casa. Obrigado por manter pensamentos favoráveis de cura e de reconciliação. Senhor, eu me arrependo porque o medo e o trauma, eu mesmo me responsabilizo, eu me alimento dessa dor, eu sofro porque eu me esqueço que o Senhor me ama tanto. E Senhor, reconcilia-me. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor pensa em mim como um pai tendo a sua criança nos braços. Oh meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, aqueles que me ouvem agora e só te conhecem de ouvir falar,
que nunca tiveram acesso a esse ambiente do seu coração. Visita eles agora, meu Deus. Visita eles agora, meu Senhor, e reconcilia-os com teu amor, reconcilia-os com teu coração. Em nome